Boa tarde, galerinha. Voltamos aí do nosso rápido intervalo, tá bom? Já voltamos aí para revisar essa parte de refração, ok? Nessa nossa primeira aula, a gente revisou a parte de espelhos esféricos, como é que funciona cada um dos espelhos e, claro, as equações que vão reger esse movimento de espelho esférico, formação de imagem, tudo. Essa segunda aula a gente vai usar para revisar a parte de refração luminosa, tá bom? Que é quando a luz muda de meio de propagação, onde ela vai ter essa liberdade aí para correr em um determinado meio e em outro não, justamente mudando a sua velocidade, certo? Aquele exemplo básico que eu já dei na aula passada de vocês. 3 situações, você dentro da sua sala de aula agora. Na primeira, você vai correr um ponto ao outro da sala sem nenhuma carteira e sem nenhum aluno, sem nenhum colega seu. Você consegue desempenhar uma velocidade muito alta, você consegue chegar do outro lado muito rápido. Na segunda, você vai ter apenas carteiras, tá bom? Mas não vai ter nenhum colega seu em sala de aula. Você consegue desempenhar uma velocidade boa, mas não tão grande quanto na primeira situação. E na terceira situação, você vai ter tanto carteiras quanto colegas, todo mundo voltando do intervalo, aquela bagunça generalizada dentro da sala de aula. E aí você não consegue desempenhar uma velocidade tão grande quanto nas duas primeiras situações. Então, cada meio de propagação permite com que a luz, no nosso exemplo você, consiga desempenhar uma velocidade diferente, tá bom? Então, isso vai depender de cada situação aplicada. Então, cada situação onde você vai ter aquela propagação de luz, né? Aquele fenômeno sendo propagado. Bacana? Então, vamos adiante dar uma revisada nessa parte de refração luminosa aqui. Incidência da luz. O fenômeno de refração ocorre a alteração da velocidade de propagação da luz. Então, toda vez que eu falar de refração, não tem pra onde correr. Por favor, toda vez, se eu pedir para você associar um termo com refração, é justamente isso. É você alterar a velocidade. A alteração da velocidade de propagação da luz. Por meio de um desvio na sua direção original. Ou seja, a luz sofre um desvio angular em relação a uma reta normal, de modo que passa de um meio transparente para outro meio transparente, só que diferente do primeiro. Então, você tem essa alternância aí em relação às velocidades, tá bom? Assim, se a incidência da luz no meio for normal, ou seja, apresentar um ângulo de incidência igual a zero, a luz não sofre desvio. Então, claro, você vai depender do ângulo refratado. E, portanto, o seu ângulo refratado será nulo. Se eu entrei com 0 graus, ou seja, eu entrei com um ângulo muito baixo, eu não consigo sofrer refração, porque eu vou estar insurgindo, né? Vou estar chegando na luz de uma forma perpendicular. E isso faz com que eu tenha um ângulo nulo, tá bom? Por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo, os raios luminosos se aproximará mais da reta normal, levando desvio na trajetória luminosa, ou seja, fenômeno de refração. O que é que eu tenho? Eu tenho um desvio na trajetória. Toda vez que eu tiver desvio na trajetória, eu estou falando de quem? De refração. Toda vez que eu falar de desvio de trajetória, eu estou falando de refração, tá bom? Sem exceções. O índice de refração absoluto é uma grandeza adimensional. Assim como aquela parte que a gente viu da amplitude, o índice de refração ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade. Calculado pela razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Lembrando que C significa velocidade da luz, né? Tá aqui embaixo, eu não vou escrever aqui em cima, não. Você tem a velocidade da luz aqui no vácuo, tá bom? C significa velocidade da luz. E ela vale 3 vezes 10 elevado a 8, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Olha como ela é ligeira, a bicha é agoniada. Então você tem uma velocidade muito alta. Enquanto V é a velocidade de luz no meio, tá bom? Você tem uma velocidade de propagação no meio ali de existência. Quanto maior é o índice de refração de um meio, menor a velocidade com que a luz se propaga em seu interior. Então, lembrando que, à medida que o índice aumenta, a velocidade diminui. Quanto maior o índice, maior a densidade do meio. Ou seja, mais dificuldade ele vai pôr para a passagem da luz. Quando você teve aquele exemplo da sua sala, né?
da sua casa, ali, da sua situação. Você vai ter o seguinte, o meio onde ele tem o maior índice é quando lá na sua sala de aula estava cheio de carteiras e alunos, tá bom? O índice é o que propõe maior dificuldade. O índice é como se fosse um grau de dificuldade, beleza? Para a passagem da velocidade da luz naquele determinado meio. Em outras palavras, dizemos que o meio é mais refringente. Então, quanto maior o índice de refração, maior a sua refringência, tá bom? Quanto maior o índice de refração, maior a sua refringência. Isso é, maior a dificuldade que o meio propõe em cima da luz, né? A maior dificuldade que o meio faz para que a luz não passe ele. Uma vez que não existe qualquer meio óptico em que a luz se propague mais rapidamente que o vácuo, o índice de refração absoluto sempre é maior ou igual a 1. Então, sempre lembrar que esse valor de n ele tem que ser maior ou igual a 1, porque não existe velocidade igual à velocidade da luz, tá bom? Tá certo? O próprio universo, ele se expande na velocidade da luz, então nenhum universo, né, teria uma velocidade tão alta quanto a própria velocidade da luz aí dentro do sistema. E aí eu posso botar isso em um esquema. Olha como é que seria esse esquema aí. Você tem o raio 1 e o raio 2 aplicados dentro dessa relação. Você tem um meio de incidência, que é o meio de chegada, tá bom? A luz está chegando por ele. E você tem um meio de refração, que é o meio de saída, ou seja, é o meio aonde o feixe de luz vai ter um desvio. E essa fronteira é gerada por quem? É gerada por um dióptro, tá bom? Você tem um dióptro que é justamente a fronteira existente entre dois meios, o meio de incidência e o meio de refração. Então, o que acontece dentro de uma refração? Esse tracejado, certo? Seria quem? Seria a minha reta normal. E aí, se eu perguntar para você, qual é a coisa mais lerda que você conhece? Qual é a coisa mais lenta que você conhece? Não é o seu colega que está assistindo a aula do seu lado. A coisa mais lenta que você conhece é a reta normal. Fisicamente falando, a reta normal é a coisa mais lenta que você conhece. Bom, sempre lembrem disso pelo seguinte fato. Quando você tem uma refração, o feixe de luz ele vai se aproximar ou se afastar da reta normal. Percebam aqui, ó, o raio 1 ele está vindo. Olha ele aqui. Está fazendo esse movimento. Quando ele faz esse movimento aqui, ele vai chegar em um ponto, que ele vai refratar. Ou seja, ele vai atravessar o dióptro nesse movimento intermediário e vai sofrer um desvio. Ou seja, ele refratou aqui. Ao sofrer essa refração, o que foi que aconteceu da distância dele para a reta normal? Percebam que ele tinha um ângulo bem grande antes de refratar. Depois que refratou, ele passou a ter um ângulo bem pequeno, um θ2. Então, eu teria que θ1 é maior que θ2. Justamente porque a distância do raio 1, para a reta normal, olha essa distância aí do raio 1 para a reta normal, é maior que a distância do raio 2 para a mesma reta normal. Então, essa distância aqui, pelo fato dela ser maior, significa que esse meio tem um índice menor. O meio do 1, olha aí, o meio do 1, ele tem um índice menor. Enquanto o meio do 2, ele tem um índice maior. Mateus, como é que eu vou saber disso? Olha qual dos dois está mais perto da reta normal. Quem está mais perto da reta normal é mais lerdo, é mais lento, tá bom? Percebam que o raio 2 está mais perto, porque o ângulo dele é menor. Logo, ele é mais lento. Se ele é mais lento, o meu índice de refração é maior. A minha dificuldade é maior, tá bom? De passagem de luz. O raio 1,
é o raio incidente, com velocidade e comprimento de onda característicos. O raio 2 é o raio refratado, com velocidade e comprimento de ondas característicos. Então, você tem esses dois raios sendo aí as estrelas do show. Raio incidente é de onde ele chega, raio refratado é por onde ele sai. A reta tracejada é a linha normal, ou a reta normal aí. O ângulo formado entre o raio 1 e a reta normal é meu ângulo de incidência, assim como o ângulo formado entre o raio 2 e a reta normal é o meu ângulo de refração. A fronteira entre os dois meios é chamada de dióptro plano. Existem outros tipos de dióptro também. Esse é plano porque, olha, a característica dele é o fato de ser reto, né? Plano aí, em geral. Existe um dióptro curvo também, mas a gente não vê a nível de ensino médio. Não tem necessidade da gente ver ele ali, não. Ok? Então, lembrem-se disso. Quanto mais perto da reta normal, mais lento é a velocidade do raio. Quanto mais perto da reta normal, mais lenta é a velocidade do raio. Na igualdade acima, se considerarmos N2 maior que N1, o que é equivalente a V1 ser maior que V2, justamente o que eu falei para vocês, o fato do índice ser maior do que o índice do primeiro, justamente na diferença das velocidades, então o ângulo de refração, que é esse R, é menor que o ângulo de incidência. Podemos então concluir que quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, a velocidade da luz diminui e o raio luminoso se aproxima da reta normal. Olha aí, justamente se aproximar da reta normal é ficar mais lento, tá bom? Lembre-se disso, por favor. Tem muita questão teórica que pergunta só isso. Ele te dá uma figura, te dá especificando onde é que é a reta normal e pede para tu fazer essa transformação. Isto é, o ângulo que o raio luminoso forma com a reta normal diminui. Olha a figura abaixo aí. Então, você tem, ó, de novo, raio incidente, refrator, o que foi que ele fez? Se aproximou da reta normal. Então, ó, o índice 2 é maior que o índice 1. Olha o contrário, raio 1, refratou e se afastou da reta normal. Significa dizer o quê? Que o 1 é menor que o 2. Ele está indo de um meio mais para um meio menos. Sempre quando ele se afastar, gente, por favor, sempre quando ele se afastar, ele está ficando mais rápido. Sempre quando ele se aproximar, ele está ficando mais lento, tá bom? Se afastou, está mais rápido. Se aproximou, está mais lento. Então, sempre, 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 sem exceção. Vamos lá. Primeira questãozinha de refração. O que é que ele vai falar para a gente? Suponha que não houvesse atmosfera na Terra. Nesse caso, é correto afirmar que veríamos. Letra A. O Sol nascer mais cedo no horizonte. Letra B. O Sol se pôr mais cedo no horizonte. Letra C. O nascer e pôr do Sol mais tarde. E letra D. Nascer e pôr do Sol no mesmo horário, como se houvesse atmosfera. Letra A. Nenhuma das alternativas. E aí a gente entra na aplicação prática. Lembra que a gente ia falar sobre a aplicação prática da refração? Então, vamos dar um pulinho lá no planeta Terra. Nosso querido planeta Terra. Vou desenhar ele aqui fora de escala. Você tem os continentes aqui e tal. E aí, a gente tem a atmosfera, gente. A atmosfera ela é o conjunto de todos os gases que compõem um planeta. São divididas em 7 camadas, tá bom? A mais externa é a ionosfera. O que acontece quando o Sol se põe? Se você pegar e pedir para uma criança, qualquer criança, desenhar o Sol e der para ela uma caixa de coleção, todas as crianças, todas elas vão pintar o Sol de uma única cor, que é a mesma que a gente vai utilizar aqui. Que cor é essa? Amarelo. Solzão amarelo, feliz, lá do Tiki Wink. Mas, gente, o Sol ele não é amarelo, tá bom? A luz emitida pelo Sol é branca. A gente usa o amarelo por quê? Porque no nascer e no pôr do Sol, a gente tem uma facilidade de enxergar a luz amarelada que o Sol emite, beleza? Então,
Sempre essa cor mais amarela, ela tem a ver com a parte de refração de luz, certo? É justamente porque ele seleciona a energia que você consegue ver. Se você tá lá no seu Instagram e vai tirar foto do Instagram, aí posta lá no feed, né? O céu tá muito bonito, não sei o que, tudo, com outra cor que não seja amarelo, aquela cor ali é nada mais nada menos que poluição. A cor que é para ser aparecer ali é a cor amarelada, no máximo um laranja, bem fraquinho. Se você tira foto do céu e ele tá num laranja muito forte, ou então num rosa, né? A gente também vê uma cor bem rosa, aquilo ali é queima de poluição. Não tem nada a ver aí com o efeito da luz. A luz, ela aparece amarelada, por quê? Porque quando a luz chega na Terra, ela sofre uma determinada quantidade de refrações, tá bom? Dentro daquele meu sistema. Então, quando ela cruza a primeira camada, ela refrata. Quando ela cruza a segunda, ela também refrata. Quando ela cruza a terceira, ela refrata também. Até que chega um determinado ponto do planeta que enxerga aquela luz. Quando você está olhando para o pôr do sol, na verdade, o sol ele já se pôs, beleza? Por quê? Porque a refração está segurando aquela luz que está chegando do sol ainda. Então, se não houvesse atmosfera, não haveria refração. Então, a gente enxergaria o pôr do sol mais cedo no horizonte, tá bom? O sol se pôr mais cedo no horizonte. Quanto tempo? Olha, a luz do sol demora 8 minutos para chegar na Terra. 8 minutos e 12 segundos. A refração do sol demora mais ou menos uns 6 minutos. Então, 6 minutos antes de você ver o pôr do sol, o sol ele já se pôs. Você está vendo uma miragem, né, que a gente chama. Então, a gente teria um atraso aí mais ou menos de 6 minutos em relação ao sol atmosférico. Então, letra B seria nosso gabarito, o sol se pôr mais cedo no horizonte, caso não houvesse atmosfera. Próxima questãozinha fala o seguinte: a figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. Dado seno de 36,06 e seno de 53,08, devemos concluir que o índice de refração do meio B é. Então você teria aí esse tipo de questão. Lembrando que quando você for usar esses ângulos, você vai usar os complementares dele, ó. Você não vai usar eles não. Você vai usar esse ângulo aqui, que é o complementar do 53, e vai usar esse ângulo aqui, que é o complementar do 37, tá bom? Lembrando aí da lei de Snell. N1 vezes o seno do ângulo 1 será igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Bacana? Então, eu pedi aí 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, olha, essa questão tem uma pegadinha muito interessante que você não deve cair. É o fato dele lhe induzir a usar o ângulo errado. Você já olha o ângulo de 53 e 37 e você quer usar eles naquela posição que eles estão. Mas não é assim que vai funcionar, beleza? Essa posição aí não vai servir pra gente. Por quê? Porque a gente tem que usar o ângulo com a reta normal. E a reta normal é a reta vertical da situação. Então, essa aqui de cima, ó, é a minha reta normal. Se esse ângulo é 53, esse ângulo de cima é 37. Se esse ângulo é 37, esse ângulo de baixo é 53. Então, você teria essa situação dentro do sistema, beleza? Então, você vai usar ela aqui dentro. Então, qual seria o valor do n? O n seria o 2. Então, ficaria 2, que seria o índice do primeiro, vezes o seno do primeiro ângulo. Só que o primeiro ângulo é 37, não é 53 não. E o seno de 37 é 0,6. Eu vou botar 6 sobre 10 porque eu não gosto muito de trabalhar com decimal. Eu prefiro trabalhar com fração. Mas você escolhe a melhor forma que lhe agradar aí. O outro ângulo é o N2, né, que ele quer descobrir, vezes o seno do segundo ângulo. O segundo ângulo é 53, não é 37. Então, ficaria 8 sobre 10 dentro daquele sistema. Então, qual seria aí o valor do meu N2, né? Que seria o que ele vai querer descobrir. 2 vezes 6, 12 sobre 10 seria igual a 8N sobre 10. Quem é que eu posso simplificar? Eu posso cortar 10 de baixo com 10 de baixo de lá. Então, eu teria aqui 8N seria igual a 12, né? Então, o valor de N seria igual a 12. O 8 está multiplicando, passa dividindo. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, ficaria 12 sobre 8. Então, o valor de N seria 1,5, né? 1,5 ali dentro do meu sistema. Faz sentido? Vamos ver. Olha os raios. Olha os raios. O primeiro raio está a uma distância de 37 graus da reta. O segundo raio está a uma distância de 53 graus. Percebam que o segundo raio está muito mais afastado. Então, o índice lá tem que ser menor, tá bom? Se o primeiro é 2, o segundo índice tem que ser menor do que 2. E aí, 1,5 faria sentido marcar, certo? Não faria marcar se fosse um outro índice de 2 ou mais. Mas 1,5 faz sentido, sim. Então, nosso gabarito seria letra D. Só cuidado com as pegadinhas, os ângulos que ele vai botar para você, tá bom? O ângulo seria 37 e 53. Seriam literalmente os ângulos complementares, ok? Terceira questão, fala o seguinte. A luz amarela se propaga em um determinado vidro com a velocidade de 200 mil km por segundo, sendo 300 mil km por segundo a velocidade da luz no vácuo. Determine o índice de refração absoluto do vidro para a luz amarela. Olha aí. Quando eu faço isso, eu estou procurando o valor do N, do índice de refração. E o índice de refração é a velocidade da luz sobre a velocidade do meio. Sempre essa relação vai ser existente. Lembrando que isso não pode dar, né, maior do que 1. Então, eu vou descobrir aqui o valor do meu índice. Qual seria o valor de N? A velocidade da luz vale 300 mil km por segundo. Então, olha aí. Dividido pela velocidade normal, que seria de 200 mil km por segundo. Tem muita gente que comete o erro besta de inverter essa fração. Botar 200 por 300 e não o contrário, tá bom? Lembrando, a velocidade da luz sempre é a velocidade de cima da fração. A velocidade da luz sempre é a velocidade de cima da fração. E aí eu posso simplificar. Posso cortar os 3 zeros de baixo com 3 zeros de cima. 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Então, eu teria o valor de N. Qual seria o meu valor de N? Seria 3 sobre 2, que daria
um índice de refração igual a 1,5. Então, nosso gabarito seria a letra E. Para o vidro, esse sistema aí, certo? Para o vidro, esse sistema tem um índice de refração 1,5, tá bom? Especificamente para a luz amarela. Então, repetindo a questão aí, caso tenha ficado alguma dúvida, para você também pode ficar à vontade de se perguntar, para quem está copiando mais um tempinho. Eu tenho que o valor de N, que é o índice de refração absoluto, como ele quer o índice de refração, ele quer o valor de N, ok? É calculado por velocidade da luz sobre a velocidade de propagação no meio. A velocidade da luz é uma constante. Eu indico para todos os meus alunos aprenderem ela. Ela pode ser escrita de duas formas. Ela pode ser escrita de 300.000 quilômetros por segundo, ou ela pode ser escrita por 300 milhões de metros por segundo. Certo? Então, sempre saber que isso aí vai estar acontecendo dentro do sistema. Sempre é aquele negócio, melhor saber e precisar do que precisar e não saber. Então, eu indico para meus alunos sempre aprenderem ela. Dividido pela velocidade que o meio vai se propagar. Ele falou que a velocidade de propagação no meio é de 200.000 quilômetros por segundo. E como a velocidade de propagação no meio, cada meio vai ter a sua velocidade específica, tá bom? Você não pode comparar o ar com a água ou a água com qualquer tipo de óleo, não. Cada meio tem a sua velocidade. A velocidade da luz, por exemplo, num petróleo. O petróleo é extremamente escuro, muito denso, a luz não atravessa ele. Então a velocidade lá é muito baixa. Agora olha a velocidade da luz na água pura. A água é muito transparente, você tem um meio que a luz corre com facilidade, então você consegue ver bem, né, o que tem do outro lado da água ali. Quanto mais pura ela for, mais fácil você enxergar através dela. E aí é só fazer a divisão. 300.000 dividido por 200.000, eu posso cortar essa ruma de zero aí, pode mandar tudo embora. Então, ficaria 3 sobre 2, que daria um índice de refração igual a 1,5, que seria nosso gabarito, letra E. Ok? Quarta questão. Um recipiente contém líquido de índice de refração absoluto 1,6. Então, o índice do líquido vale 1,6. Até uma altura Hzinho. Um raio de luz proveniente de uma fonte de luz emisão, ou seja, a fonte de luz, ó, tá aqui embaixo, gente, ó, tá dentro da água, como se fosse uma luz, uma lanterna dentro da água. Está no fundo do recipiente, se refrata no recipiente do líquido e passa rente à parede lateral do recipiente, como mostra a figura abaixo. Considerando essa figura, determine o valor de Hzinho. Ele quer saber qual é esse valor, sim, de H. Bom, aqui o que é que eu vou usar? Eu vou usar a semelhança de triângulos, tá bom? Olha aí que você tem muitos triângulos para serem utilizados. E vou usar, olha esse triângulo aqui, ó. Olha esse triângulo aqui embaixo. E vou usar também a lei de Snell. Bacana? Então, 2 minutinhos aí para vocês tentarem fazer a questão.
Gente, olha, a primeira coisa que você tem que ir atrás são os ângulos formados, tá bom? Olha, que ângulos são esses? Percebam que a gente está falando sobre o ângulo com a normal, faz é tempo. Então, é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses dois ângulos são importantes. Aqui, ele falou que vale 3. Então, essa altura em vermelho vale 3. E aqui embaixo, ele falou que vale 4. Então, essa distância aqui vale 4. Seria 4 com 3 para esse ângulo 1. Então, eu teria que N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Quem seria o θ2? Seria esse cara aqui, ó. O θ2 seria igual a essa distância, 3,5. Aqui ele quer saber quanto é que vale essa altura H, né? Então, a gente vai usar com calma nossa inteligência aí para poder sair dessa questão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o N do ar. O N do ar vale 1. Então, N1 aqui seria 1. Vezes o seno de θ1. θ1 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso aí vem lá daquela parte de ângulos, né? Vem lá daquela parte tranquila de ângulos. 3 e 4, aqui vale 5. Pelo teorema de Pitágoras, teria que x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Para esse triângulo vermelho aqui, ó. Então, x ao quadrado seria igual a 16 mais 9. Então, x ao quadrado daria 25. Logo, x vai valer raiz de 25, que daria 5. Então, a minha hipotenusa ali seria 5. Tá bom. Então, o seno do ângulo seria cateto oposto, que é igual a 4, sobre hipotenusa, que é igual a 5, 4/5. N2 é 1,6 que eu vou querer, beleza? Vezes o seno daquele outro ângulo. Só que o seno daquele outro ângulo vai ser cateto oposto a ele também. Ó, esse ângulo azul aqui, ó, esse triângulo azul agora. Seria cateto oposto, que é 3,5, por x, que seria essa outra altura aqui, que seria justamente a hipotenusa nova gerada. Então, seria 3,5 sobre o valor de x que eu quero descobrir. Pronto. Agora ficou tranquilo, né? Vamos só ter cuidado com as contas para não se perder nessa parte algébrica, principalmente porque tem multiplicação com números decimais. Então, de um lado, ficaria 4 vezes 1, que daria 4, sobre 5, igual a 1,6 vezes esse 3,5. Quando eu passo 1,6 vezes 3,5, ficaria 5,6 sobre x. Daqui eu posso tirar que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, 4x seria igual a 5,6 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0,6 dá 3. 25 mais 3, 28. Então, x seria igual a 28 sobre 4. Isso aqui daria um total de 7, né? 7, 14, 21, 28. Então, x daria 7. Logo, esse valor bem aqui, ó, esse valor bem aqui de x seria igual a 7. Bom, x vale 7 aí dentro desse sistema. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber o valor dessa altura h. Então, eu posso construir esse mesmo triângulo que eu achei por refração no valor daquela altura h. Então, aqui daria 3,5, aqui daria 7 e aqui daria o h que ele quer descobrir. Fazendo isso, eu posso usar o teorema de Pitágoras para que eu possa descobrir o valor da altura h desejada pelo sistema. Então, como é que ficaria? Ficaria 7 ao quadrado igual a 3,5 ao quadrado mais h ao quadrado. Agora ficou fácil. 7 ao quadrado, 49, né?
3,5 ao quadrado, mesma coisa que 35 vezes 35, 1.225. Só que tem que levar em consideração as casas decimais. Então, daria 12,25 mais h ao quadrado. H ao quadrado, então, seria igual a 49 menos 12,25. Então, h ao quadrado seria igual a 12, né? 11 não, desculpa. 47, 37, 36,75, certo? Então, daria alguma coisa próximo de 6. A minha altura seria igual a raiz quadrada de 36,75, daria alguma coisa perto de 6 centímetros, certo? Então, o nosso gabarito seria 6, nosso valor aí gerado como valor aproximado também dentro do sistema, 6 centímetros. Ok, pronto. Próxima questão. A luz vermelha se propaga no vácuo com a velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 e no vidro com a velocidade de 2,5 vezes 10 elevado a 8. Uma luz que se propaga no vidro para o vácuo incide com 30 graus. Determine o seno do ângulo de refração, ok? E faça o esquema da refração. Vamos primeiro fazer a letra B, depois a gente faz a letra A. Vamos fazer aqui primeiro a letra B. Ele vai querer o esquema da refração. O que é que tem? Você tem uma fronteira, que seria aquele nosso dióptro, né? Lembra lá do dióptro? Tá aí, tua fronteira. Seria o dióptro. Ele falou que um raio de luz se propaga do vidro para o vácuo. Uma luz vermelha. Então, aqui, ó, seria vidro. Ele refrata e vai pro... Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Vai pro vidro. Ele refrata e vai pro vácuo. Ele vem do vidro, puxa pro vácuo. Quando ele faz isso, ele faz uma refração. Ou seja, aqui no meio é produzido o quê? Uma reta normal. Aqui eu possuo um ângulo, θ1. Aqui eu possuo um ângulo, θ2. Pronto. Olha aí. Esse aqui seria a nossa letra B, o nosso esqueminha de refração atuante no sistema. Mas, além disso, ele vai querer saber o ângulo da refração. Então, eu uso a lei de Snell. Seno do ângulo 1 vezes N1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2. Isso aqui dentro do sistema. Então, vamos lá. Qual seria o valor de N1? N1 é o vidro, né? Ele está indo do vidro para o vácuo. Então, esse aqui seria o valor do N gerado. Só que aqui, galera, ó, ele quer saber o valor em função da velocidade. Olha que pegadinha legal. O valor do N, então, muda. Como assim muda? A nossa equação, o N é igual à velocidade da luz sobre a velocidade do meio. Então, o N1 é igual à velocidade da luz sobre V1. Quando eu jogo isso dentro do sistema, eu tenho velocidade da luz sobre V1 vezes o seno do ângulo 1, igual a velocidade da luz sobre V2 vezes o seno do ângulo 2. Olha que questão legal. Posso cortar a velocidade da luz de um lado e do outro. E aí eu tenho que o seno do ângulo 1 sobre V1 é igual ao seno do ângulo 2 sobre V2. Sobre o valor da segunda velocidade. Ah, agora ficou tranquilo, agora ficou fácil. Só substituir, corre para abraço. O seno do primeiro, ele falou que o raio se propaga do vidro para o vácuo, incide com 30 graus. Então, o ângulo do primeiro é 30 graus. Quanto é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2.
sobre a velocidade do primeiro. No vácuo, ele corre com 2,5 vezes 10 elevado a 8. Seno do segundo, eu quero descobrir sobre o valor de V2, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Quem é que eu posso simplificar de um lado e do outro? O 10 elevado a 8, né? Posso cortar os dois daí. Então, ficaria 1/2, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, igual ao seno do ângulo sobre 3. Pronto. 1 vezes 1 dá 1. 2,5 vezes 2 dá 5. Então, o seno de θ seria igual a quanto? Produto do meio igual ao produto dos extremos. O ângulo formado seria o ângulo que possui um seno igual a 3/5. Então, esse aqui seria o seno do ângulo formado dentro do sistema. Ok? O seno dele valeria 3/5. Questãozinha aí que é um pouco trabalhosa, beleza? Vai ser em função do valor do seno aplicado. Esse seno aplicado seria esse θ em função da velocidade no meio, não em função do índice, tá bom? Sempre lembrar que existem coisas diferentes. Uma coisa é você estar em função do índice, outra coisa é você estar em função da velocidade. Quando for em função do índice, é um produto. Quando for em função da velocidade, é uma razão. Então, índice vezes seno é igual a índice vezes seno. Seno sobre a velocidade é igual a seno sobre a velocidade. Então, você teria essas razões aí a serem respeitadas, tá bom? Na letra B, ele pede o esquema. Ele foi do vidro para o vácuo. Lembrando que no vácuo é mais fácil o cara correr. Não existe, como é que fala? Não existe barreira, não existe resistência à passagem da luz. Então, no vácuo, ele tem que se afastar ao máximo da normal. Lembrando que essa distância aqui, ó, tem que ser maior do que essa distância aqui, visivelmente falando, como a gente fez no desenho, tá bom? Então, sempre lembrar dessas distâncias aí. Sexta questão fala o seguinte: na refração de um raio luminoso monocromático, os ângulos de refração e de incidência valem 45 e 30 graus. Determine o índice de refração relativo do meio que contém os raios refratados em relação ao raio incidente. Lembrando, o ângulo de incidência e o ângulo de refração são diferentes. O ângulo de incidência vale... Ó, foi o que ele falou. Ele ainda falou ângulo de refração e de incidência, respectivamente. Então, refração é 45 graus. Incidência é 30 graus. Ele quer o quê? O índice de refração relativo. N1 para N2. Qual seria o valor desse índice de refração? Vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem resolver a questão.
Então, gente, ó, quando você pega essa relação, ele quer a razão entre N1 e N2. Aí você faz mesma regra da lei de Snell. N1 vezes o seno de incidência é igual a N2 sobre o seno de refração. Certo? Então você já tem essa relação aí. Ele quer saber justamente a relação que contém esses dois aí. Ele quer N1 para N2. Então quem seria N1? Seno do ângulo de incidência. Seno de 30 graus. Isso aqui seria igual a N2 vezes o seno de ângulo de refração. Ou seja, seno de 45 graus. Então N1 vezes, quanto é o seno de 30? 1 meio, né? Você já tem um seno aí pré-estabelecido. Igual a N2. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Como ele quer um dividido pelo outro, ou seja, ele quer a razão entre eles, o N2 que está multiplicando passa para esse lado dividindo, e 1 meio que está multiplicando passa também para esse lado dividindo. Então, qual seria o valor de N? Seria N1 sobre N2 igual raiz de 2 sobre 2 dividido por 1 meio. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Quem é que eu posso simplificar? Em cima e embaixo. Posso cortar o 2, ó. 2 de baixo com 2 de cima. Ficaria raiz de 2 sobre 1, que daria a própria raiz de 2. Então, N1 sobre N2 seria igual a raiz de 2, que seriam esses índices aí dentro do meu sistema, tá bom? Essa razãozinha aplicada ao sistema daria raiz de 2. Ou 1,4, mas aí você que sabe o que é que você vai usar, tá bom? Você pode botar as duas respostas estão corretas. Então, saideira, nossa querida saideira aí, vamos lá? Fala o seguinte: um pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago de 10 metros de profundidade. Isso aqui, gente, é a altura verdadeira. Estamos numa questão de dióptro, beleza? Hzão. A lanterna emite um feixe luminoso formando um pequeno ângulo com a vertical, refrator. Considere-se que o índice de refração da água é 1,33. Então aqui, ó, N1. Determine a profundidade aparente vista pelo pescador. Ele quer H2, Hzinho. Mas quando ele fala de vista, ele está falando do A. Então aqui é N2, ó. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a relação direta entre esses sistemas. Lembrando que quando eu falo de dióptro, eu tenho que organizar bem direitinho quem é que fica onde, tá bom? Quando eu falo de dióptro, eu tenho que analisar direito quem é que vai ficar onde nessa formação. Porque se eu errar a ordem da fração, eu erro a profundidade do lago, certo? Então, eu tenho que organizar direito o que é que vai acontecer. Gente, é bem simples. A altura real sobre a altura prevista é igual o índice de saída sobre o índice que o pescador vê, tá bom? Não troquem essa ordem, pelo amor de Deus. Então, qual seria aqui a minha altura gerada? A altura com que o cara aparenta estar seria de 10 metros de profundidade, valeria 10. A altura Hzinho seria a altura que ele quer descobrir. O índice de onde a luz está saindo é da água, né? Lembre-se que a lanterna caiu para debaixo da água. Então, ela vai emitir uma luz para fora. Então, ficaria 1,33 sobre o valor de N1, que seria o do A. Só que no ar, gente, ele falou que o pescador vê a luz. Então, o índice do A, como a gente sabe, é um valor fixo e equivalente a 1. Perfeito. Aqui eu posso dizer que o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, eu teria aqui 1,33 Hzinho seria igual a 10. Logo, o valor de Hzinho seria igual a 10 dividido por 1,33. Isso aqui daria aproximadamente 7,5. Então, apesar do lago ter 10 metros de profundidade, o pescador vê ele numa profundidade de 7,5. Lembrando o seguinte, que a altura Hzão,
tá bom? E a altura Hzinho é a razão entre o meio de saída e o meio de chegada. Não pode inverter essa ordem, não. Nosso gabarito seria a letra C. Bacana? Então, galerinha, foi um prazer inenarrável estar na companhia de vocês nessa tarde de terça-feira, beleza? A gente está acabando nossa aulinha por aqui. Revisão de espelhos esféricos, revisão de refração. Ficaram algumas questõezinhas, tanto de espelho esférico quanto de refração, que eu vou pedir para enviar para vocês como atividade de casa e atividade de revisão também, para que você possa treinar ali para a sua prova. Bacana? Então, desejar a vocês uma excelente semana, certo? Curtam muito, estudem bastante, tá bom? Que próxima semana a gente volta com mais óptica, beleza? Então, galerinha, tchau, boa semana, até a próxima aula.